Olá, você está ouvindo mais um Statescast, o podcast que te ajuda a entender como a estatística influencia o mundo ao seu redor. Hoje vamos bater um papo com Juliana Veloso, graduada em estatística e pós-graduada em marketing de serviços. Oi, Juliana, muito bem-vinda ao nosso podcast. Para começar, queria agradecer muito a sua presença e pedir para você contar um pouco da sua história, como você chegou até a estatística e tudo mais. Beleza. Bom, obrigada aqui por ter sido convidada para participar do podcast. Bom, eu comecei a faculdade de estatística em 2004, já tem um tempinho aí, e eu caí de paraquedas, na verdade. Eu passei para estatística, mas, na verdade, eu queria economia. E o mais legal disso tudo é que eu amei estatística, então eu não me arrependo nem um pouco de ter caído de paraquedas em estatística. Eu fiz estatística na ENSE, que é a Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, que é do IBGE, no Rio. É uma faculdade que foi fundada lá em 1950 para abastecer o IBGE de técnicos em estatística. E aí depois ela passou a ter o curso de graduação. Então é uma universidade federal muito boa. E aí eu não fiz economia e ainda bem, porque depois eu vi que economia é bem chato, mas é uma opinião bem particular, e fiquei muito feliz em fazer estatística. E aí, contando um pouquinho da minha trajetória, né, eu comecei trabalhando com políticas públicas no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, no IBGE, e lá no IPEA era um trabalho muito legal. Eu trabalhava com o pesquisador Ricardo Paes de Barros. Hoje ele é conhecido como o pai do Bolsa Família. Ele atendia diretamente o presidente Lula na época. Então, a gente fazia várias análises em relação ao Bolsa Família, Fundo Escola, vários programas sociais da época do governo Lula. Então, eu comecei ali com políticas públicas, e a gente fazia uma série de modelagem, a gente trabalhava muito com regressão, mas aí eu comecei a fazer um mestrado também, especificamente em políticas públicas na ENSE também, e eu falei, putz, não é a minha vibe, eu quero trabalhar com marketing. Não sei por quê também, mas assim, falei, não, quero trabalhar com marketing, vou focar em procurar oportunidades na área de marketing que envolva dados, né? E aí eu acabei indo para a área de conhecimento do cliente no Jornal Globo, e aí me apaixonei, vi que era realmente o que eu queria, e depois segui a trilha da minha carreira toda focada na área de marketing, passando até por diversas áreas dentro do marketing, então isso foi bem legal, mas sempre com foco em dados, né? É bem legal a gente saber assim, um pouco da sua trajetória. Uma coisa que a gente conseguiu ver no seu perfil do LinkedIn foi de trabalhos anteriores que você teve, né? Então, na Vivo, na X, por exemplo. E a gente viu que uma das similaridades que tem entre essas duas experiências foi que envolvia a análise de dados. Aí a gente queria saber um pouco como foi trabalhar com análise de dados em empresas diferentes, né, em setores diferentes. Qual foi a principal diferença que você teve que lidar em relação a isso? Como é que é esse tratamento em setores diferentes, né? Legal, muito boa pergunta. Eu trabalhei em duas telecoms, né, a TIM e a Vivo, são empresas enormes, né, e a Vivo, o trabalho principal que eu fiz lá foi participar do Media Mix Modeling, que nada mais é que otimizar o investimento de mídia da companhia. Então, a Vivo, acho que ainda é uma das 10 maiores em investimento de mídia no Brasil, e ela queria entender qual a melhor forma de alocar essa verba que ela tinha para mídia no melhor canal e, obviamente, otimizando essa verba, né? Então, a gente conseguiu fazer um modelo de otimização desse investimento, a gente conseguiu reduzir 120 milhões de reais, então foi um valor bem significativo, expressivo. E aí, acho que a principal diferença, tanto de setor quanto de tamanho de empresa,
é que na Vivo você tem uma empresa com mais de 40 mil pessoas, na OLX era muito menor, não tenho aqui de cabeça, mas em torno de 1.000 pessoas, e os valores são diferentes, né? Então, no lugar que eu consegui reduzir 120 milhões, no outro, se eu fizesse o mesmo trabalho, eu não teria nem 120 milhões para gastar em mídia, né? Então, a proporção das coisas é bem diferente. E aí, na Vivo, essa parte de modelagem de mídia foi bem legal, teve um retorno bem bacana. Já no LX, eu trabalhava com publicidade, então, como incrementar o que os anunciantes que iam anunciar no LX, né? Então, como se a Vivo fosse anunciar em algum espaço da página do LX, por exemplo, e qual seria o melhor espaço para ela entregar a mídia dela ali. Então, estava meio que num lugar oposto do que eu estava antes, mas para conseguir ter argumentos de venda que possibilitassem os anunciantes a ter um posicionamento melhor, para o público mais direcionado para o segmento deles. Então, essa foi uma diferença de posicionamento, né, dentro da área. Mas foi bem interessante. E na Vivo também, trabalhei com pesquisa, então, a Vivo é uma marca muito, muito grande e muito preocupada com a imagem dela, enfim, com o posicionamento da marca, com todas as campanhas que a Vivo faz. Então, trabalhei com pesquisas avaliando todas as campanhas que saíam da Vivo, também avaliando a marca Vivo. Então, são trabalhos bem, bem complexos pela grandiosidade da empresa. E na OLX, também um outro trabalho bem legal, são os serviços de valor agregado que a OLX queria proporcionar para o usuário. Então, acho que mais ou menos 1 a cada 5 carros vendidos no Brasil são vendidos pela plataforma da OLX. E aí, o que a gente poderia oferecer para o usuário que está ali para comprar um carro, né? Então, uma iniciativa bem legal que eu participei foi de colocar o botão de financiamento, né? Não só o botão de financiamento, mas proporcionar que quem está comprando um carro possa financiar o carro ali de uma maneira mais simples, junto com a LX e parceria com alguns bancos. Então, também foi bem legal, porque a gente conseguia ver quem era propenso a fazer um financiamento, quem não, também para conseguir direcionar melhor. Então, acho que foi um trabalho bem, bem bacana também, bem complexo, porque não é só fazer uma modelagem e entender quem é que está ali propenso, mas também ter informações, né, do lado dos bancos parceiros também. Então, entra uma parte da estatística que é bem desafiadora, que é o acesso aos dados, né? Hoje a gente está na era dos dados, né? Dados são o novo petróleo, mas você ter acesso e ter isso de uma forma que você consiga usar na prática, muitas vezes é complicado, né? Então, quando se trata, e agora também com o LGPD, então, quando se trata de duas empresas grandes que precisam transitar dados e informações que são super sensíveis, é um tema bem delicado que pode acabar, às vezes, trazendo algum tipo de barreira para a análise de dados. Mas, não só na Vivo e na OLX, né, eu acho que em toda a minha carreira foi baseada, independente da empresa, do tamanho, do desafio, tudo sempre pautado em dados, tudo envolvendo análise de dados das mais variadas possíveis, assim, desde uma simples análise exploratória, e eu digo que a importância da análise exploratória ela acho que é uma das análises mais importantes para você começar, né, a olhar o todo. Então, às vezes a gente quer fazer uma análise super complexa, um modelo que vai responder várias coisas, ou fazer um robô que vai dizer uma propensão, mas às vezes você faz uma análise exploratória simples, e você já tem muita resposta ali, muita informação que você consegue usar e já trabalhar isso dentro da empresa de uma maneira que vai gerar valor para a empresa.
Então, às vezes, o simples ajuda bastante. A gente não precisa complicar muito, né? Estatística já não é uma coisa tão simples, né? Mas, às vezes, fazer o básico já te dá tanta informação, tanta riqueza nos dados, que depois o que você fizer vai ser lucro, mas acho que às vezes falta um pouco até do que as próprias empresas acham que precisam, sabe? Às vezes você só precisa de uma análise simples de dados, né? Não precisa ser nada tão complexo. Óbvio, o complexo é muito mais legal, você também sempre vai querer fazer, mas o importante é conseguir associar esses dados ao que a empresa quer de fato. E muitas vezes com dados simples, você já consegue fazer isso, né? Então, isso é bem interessante. Se eu estiver falando muito, vocês podem me cortar, tá? Não, tá ótimo. Juliana, agora falando sobre a sua atual experiência de trabalho, né, que é na DASA, na área de CRM, pode nos contar como a estatística e as suas experiências anteriores estão te ajudando nessa área, que tem maior relacionamento com o cliente, maior contato, também maior entendimento do cliente? Legal. CRM, até lá naquele início que eu falei, quando eu comecei a trabalhar com marketing, né? Eu comecei na área de DBM e CRM, conhecimento do cliente. Eu acho que é o coração, sabe, de qualquer ação, independente de empresa também, né? Você conhecer o cliente, você entender qual é o melhor ponto de contato com esse teu cliente, por onde ele está passando, né? Por onde conseguir prever por onde ele vai passar, né? Qual o momento ideal de você oferecer um produto ou um serviço, ou qual o momento ideal que você precisa avaliar o que essa pessoa está achando do seu produto, do seu serviço. Eu acho que nisso a estatística ajuda muito, né? Desde análises mais básicas, né, até modelos mais complexos, como alguns modelos de propensão, modelos de redução de churn. Então, acho que CRM é isso, o coração, é você estar perto do cliente, é você ouvir, e a gente tem, né, hoje muitas ferramentas de monitorar tudo o que está acontecendo com as pessoas, né? Toda hora a gente está aceitando cookies por aí, né? Todos os sites, enfim, tem uma questão muito importante dessa coleta de dados também, saber como coletar, quando coletar, coletar da melhor forma, como isso vai enriquecer todos os dados que você já tem, né? Então, acho que esse coração que eu brinco, que é o CRM, ele traz um insumo muito grande, né, por justamente estar nesse relacionamento com o cliente. E a estatística entra, né, em todos esses momentos, né, principalmente quando você pode fazer um teste AB de qual a melhor comunicação que você pode enviar, então, qual o melhor horário para você se comunicar com aquela pessoa. Então, hoje em dia, você tem muitas possibilidades de testar para ser mais assertivo com o usuário, né? Então, acho que o principal ganho de dados, de estatística, enfim, é você conseguir absorver todas as informações também, porque é muita informação hoje em dia que a gente tem, né? Então, até como eu citei antes, você tem que ter informações bem estruturadas, né? E eu até citei o exemplo de uma empresa com um banco, mas às vezes você tem uma empresa tão grande que nem todas as áreas têm dados estruturados, tem dados vindo de todas as áreas, de todas as partes. E eu acho que essa parte de engenharia de dados mesmo, né, de deixar tudo pronto para ser consumido, né, seja por um estatístico, por um engenheiro ou por qualquer outra pessoa que tenha interesse e precise acessar os dados, é muito importante. Então, eu acho que hoje em dia a gente fala muito em ciência de dados, né, eu acho que é o termo da moda, né, tem muito cientista de dados, mas eu acho que tem uma outra parte aí que é a engenharia de dados, que é fundamental para a ciência de dados funcionar, que é tão importante quanto, né. Então, acho que é isso, respondi a pergunta. Com certeza, Juliana. Você acabou de falar aí, né, sobre a importância da coleta de dados, do tratamento de dados,
E a gente queria que você falasse quais são os principais softwares e plugins que você utiliza para fazer essas análises, análises de estatísticas, né? E também na área de negócios. Legal, muito bom. Olha, eu já passei por vários softwares, acho que comecei na faculdade com o R, né? Ferramenta gratuita, muito utilizada, cada vez melhor, com muitos pacotes que permitem as mais diversas análises. Então, o R na faculdade, a gente sofria um pouquinho para usar o R, mas a gente foi aprendendo, e aí até um conflito que eu me deparei, né, que quando eu entrei para o mercado, eu tinha o SPSS, o SAIS, o Stata, todas as ferramentas estatísticas de super qualidade, que as empresas apostavam muito, né, e na faculdade eu tinha que usar o R, então tinha ali um conforto, né, dentro do trabalho, de trabalhar com ferramentas com uma usabilidade melhor, né, e na faculdade a gente tinha que ficar lá na mão no R, depois eu acabei até levando o R junto comigo, né, mas o R, o SPSS, o SAIS, o Stata, agora o Python é o queridinho da vez, né, e aí, independente de momento de carreira, eu acho que a gente sempre tem que estar atualizado, então o Python realmente é uma ferramenta muito boa, que me acompanha também. De negócios, eu acho que a pandemia trouxe uma ferramenta que antes eu não tinha utilizado, porque antigamente a gente usava post-it dentro de uma sala para resolver algumas questões, e hoje a gente tem o Miro, né? O Miro é uma ferramenta que você consegue trabalhar simultaneamente com várias pessoas e conseguir organizar um projeto, né? Colocar ali os objetivos, os passos que você tem que dar, ou fazer um discovery junto com o time. Então, acho que é uma ferramenta de negócios que ganhou muito espaço agora na pandemia, né? Porque todo mundo que pode, né? Trabalhando de home office online. Então, o Miro é uma ferramenta que facilita muito. E o Gira, né? Que ajuda muito no workflow do time, né? Então, para trabalhar com equipes e ter, de fato, equipes de alta performance, tendo entregas relevantes, o Gira é uma ferramenta sensacional para conseguir receber, tratar as demandas e dar visibilidade delas. E sem falar no Excel, né? Que acho que o Excel já está no sangue desde que a gente começa a falar em qualquer tipo de informação, né? Então, a gente nunca vai deixar o Excel de lado, por mais que a gente tenha outras mil ferramentas, mas a gente sempre vai fazer muita coisa, né? Até a parte que eu falei, a parte mais básica, às vezes você consegue resolver uma coisa só com um simples Excel, né? Então, o Excel é uma ferramenta que ajuda não só para quem trabalha com dados, mas em tudo. E eu acho que uma ferramenta que é importantíssima e que talvez poucas pessoas do mercado de estatística, do mercado de dados, têm domínio, é o PowerPoint. Cara, você fala, Ju, mas o PowerPoint, o que PowerPoint tem a ver com dados? Cara, a maior importância do dado é o dado gerar uma informação. Essa informação, ela não pode estar dentro de uma gaveta ou dentro de um software fechado. Essa informação tem que ser vendida, né? Vendida para a sua área, vendida internamente, vendida para as pessoas que você trabalha, né? Então, ela tem que ser vendida para gerar valor, ela tem que ter visibilidade. E aí que entra o PowerPoint, né? Você tem que saber mostrar aquela informação, né? Muitas vezes eu vejo várias apresentações com uma tabela imensa, cheia de número, ou uns gráficos com muita informação. E não é isso que, de fato, as pessoas querem no final do dia, né? No final, a gente quer responder hipóteses que vão sendo levantadas, né, durante o processo. Então, às vezes é muito mais simples você ter essa informação de uma maneira visual e simples e mais didática do que pegar uma tabela e mostrar uma tabela gigante com um monte de informação, com um monte de dado, né? Mas que você não está extraindo, de fato, o que é essencial daquela tabela. Então, às vezes, você botar um número num PowerPoint de um jeito bonito,
já vai fazer com que essa informação traga muitos planos de ação, muita coisa para ser feita. E, às vezes, uma tabela com um monte de dado não vai levar para quem está vendo aquilo, de fato, o que ela deveria ver. Então, é você conseguir destacar e realçar o que você quer responder, o que você quer passar, e deixar isso bem claro. Então, por isso que eu falo que o PowerPoint é uma ferramenta essencial para qualquer área de negócio, né? Eu acho que de ferramenta é só isso. Só isso. Bem legal, Juliana. Maneiro saber todas as ferramentas que você utiliza. E a gente viu que você tem bastante experiência já pelo que você contou com análise de dados. E uma das áreas que a gente buscou, que você trabalhou, já foi com inteligência de dados. A gente ouve falar muito sobre essa área de inteligência de dados e a importância que ela tem na tomada de decisões. E a gente queria saber, assim, como você que já trabalhou com isso de fato, como que é a rotina dessa área de inteligência de dados? Como que ela se dá no dia a dia mesmo, ali da empresa? E se hoje em dia você ainda aplica alguma coisa voltada para essa área, no seu trabalho, na sua rotina? Como que é, de fato? Legal. Eu acho que a inteligência de dados, ela acaba permeando várias outras áreas, né? E a área de inteligência de dados, ela é um fornecedor muito rico de informação, né, para as empresas. Então, eu acho que sempre, qualquer demanda que chegue para uma área de inteligência de dados, ela tem que ser muito inteligente no que tange ao que a pessoa quer perguntar, né? O que ela quer saber, né? Porque você tem que partir de hipóteses, né? Acho que na faculdade, vocês também devem estar vendo bastante isso. Você sempre tem uma hipótese, ou N hipóteses que você quer validar. Então, é importante, para quem está na área de inteligência de dados, entender muito bem o que precisa ser respondido, né? Então, que tipo de dados a área de negócio, de fato, quer ver, né? O que vai gerar valor para o negócio. Então, enfim, sempre trabalhei com dados e acho que o fundamental é isso, é conseguir encaixar dados com as áreas de negócio e trazer riqueza e respostas para as hipóteses. O dia a dia depende muito de tamanho de empresa, do tamanho de um time, né? Como que você vai alocar as pessoas, mas acho que o dia a dia, assim, o passo básico é entender o que seu cliente ali interno precisa de responder, né? Quais são as hipóteses. Entender também como esse cliente ele quer ver aquela informação, né? Qual o nível de detalhamento de dados que a empresa precisa e dominar as ferramentas de inteligência, né? Então, eu acho que o dia a dia é muito baseado nisso, né? Você tem uma hipótese, querer validar essa hipótese, volto na tecla da estruturação de dados, ter dados bem estruturados e conseguir, no fim do dia, sair com hipótese validada e sair com o resultado na mão. Respondi? Muito legal ouvir como você trabalha no seu dia a dia. Tá muito interessante assim, conhecer um pouco da sua história, porque acho que no início dos podcasts a gente viu muito do meio acadêmico. E aí, da última para cá, a gente está vendo mais a aplicação da estatística no mercado de trabalho. Então, está sendo bem interessante conhecer mais sobre isso. E, enfim, um dos tópicos que a gente está estudando, né, é a inferência estatística. E aí a gente queria saber como é que essa temática está presente na sua rotina profissional. Então, cita um case, assim, alguma coisa que você já aplicou isso ao longo da sua carreira. Inferência na teoria é complicado, né? Ainda bem que a gente tem vários softwares para ajudar a gente a fazer as contas. Deixa eu pensar aqui em algum caso. Eu acho que inferência por si só, ela é uma parte de algo mais complexo, que eu acho que entra mais na parte de modelagem, sabe?
Então, a inferência é o comecinho ali para você conseguir ter um modelo mais robusto. Então, por exemplo, modelo de propensão a quem está olhando um carro e querer financiar, né? Ali você já está inferindo que um usuário que está dentro de um site, ele quer, tá olhando um anúncio de um carro que ele quer comprar de fato aquele carro, né? Ele ter clicado no botão de um anúncio de carro que ele já tem essa intenção. Mas isso faz parte de um modelo muito mais complexo de outras N variáveis que tem ali no entorno. E aí entra mais a parte de modelagem. Então, acho que no dia a dia isso está sempre muito presente, né? Desde modelos de propensão, de retenção, de cross-selling, né? Acho que é bem importante. E posso fazer um comentário? Você falou que no início, né, tinha muita parte acadêmica, né? E, de fato, eu acho que uma dificuldade da faculdade de estatística é como linkar o que a gente está aprendendo ali, né, com o que na prática você vai fazer, né? Conseguir fazer esse link. E aí, até voltando um pouco mais da minha carreira, no começo, quando eu comecei a fazer estágios, eu até rodei bastante em várias empresas fazendo estágio, porque eu queria muito conseguir visualizar como eu conseguiria aplicar aquilo no meu dia a dia. Então, isso foi bem legal. Passei por 4 empresas fazendo estágio para conseguir ver exatamente como eu posso encaixar isso. É difícil, tá? Quando a gente está na faculdade, quando a gente sai logo da faculdade, até porque, em geral, somos muito novinhos, né, quando a gente sai da faculdade, conseguir, às vezes, encaixar o teórico com o prático é complicado. E aí, eu acho que, hoje em dia, isso está muito mais fácil, porque hoje, se você entra no YouTube, você tem explicações muito mais claras e casos vou chamar de casos de uso, né, do que a gente aprende na faculdade, mas na prática, e isso é muito legal. E eu acho que o próprio Python como ferramenta está possibilitando isso também, tá? O que conseguir sair um pouco ali do teórico, porque realmente o que a gente estuda é muita teoria, e só lá pelo sexto, sétimo período você começa a ver coisas mais interessantes que você fala, nossa, agora eu estou entendendo onde isso vai se encaixar. Então, acho até que muita gente segue para a carreira acadêmica por isso, porque eu acho que você tem que ter uma habilidade também de conseguir unir a teoria com a prática, que é bem, bem complexa. Então, às vezes, um perfil mais híbrido, que no meu caso até quis seguir para o perfil de gestão de pessoas também, então, sempre focando em liderar times, é um perfil mais raro, entre aspas, ainda, porque você tem que juntar conhecimento técnico, conhecimento de negócios, mais gestão de pessoas. Então, acho que esse mix é um mix que é bem valioso e traz um peso, assim, bem legal. E a faculdade não prepara a gente para isso, né? A faculdade prepara a gente para realmente seguir um caminho mais acadêmico e menos de negócio. Só um extra. Bacana, Juliano. Você comentou das principais habilidades, né, que um profissional de análise de dados deve ter, mas falar um pouco mais, qual seria um bom diferencial para um profissional dessa área que quer se destacar no mercado? Legal. Eu acho que o diferencial é estudar sempre. Sempre se manter atualizado. Assim, hoje a gente vê muitas pessoas que são praticamente autodidatas em dados, mas por mais que você tenha uma formação, está estudando, quando acabar a faculdade, não acabou. Está só começando o que a gente pode aprender, né? Então, acho que é muito importante essa vontade e a disposição de continuar estudando, continuar se atualizando, continuar se especializando, né? Até quando eu resolvi ir para o marketing, eu falei, cara, eu tenho um embasamento estatístico, mas agora eu preciso entender o universo de marketing. Eu fui estudar marketing.
Então, eu acho que é ser um profissional que consiga manter, né, esse gás de sempre estar estudando, sempre estar se atualizando. E, cara, acho que é determinação, foco, ter muita dedicação, não é fácil. Eu tenho alguns anos de carreira, já estou perdendo as contas, mas sempre tem novos desafios, então eu acho que tem que ser uma pessoa que não gosta sempre de fazer a mesma coisa, porque cada hora você está olhando um dado diferente, gerando um insight diferente, uma informação diferente, e por muitas vezes você está fazendo isso também de forma diferente, né? Não é sempre no Excel, não é sempre no Python. Então, assim, você tem que ter tem que ser um profissional que seja bem versátil, sabe? Eu acho que esse é um grande diferencial. E como eu falei antes, né, conseguir associar uma visão de negócio com a visão acadêmica, isso faz um profissional conseguir decolar, assim, nos dias de hoje. Porque, às vezes, a gente se prende muito à parte técnica, né? E tudo bem. Eu acho que tem pessoas que querem seguir uma carreira bem técnica ao longo da vida, mas por mais técnico que seja, é bom você entender o lado de negócio, porque você está entendendo o que o seu cliente de fato quer, né? O que o seu cliente interno está ali te pedindo, você consegue sair um pouco fora da caixinha. Bem legal. Eu acho que a gente que é de produção se identifica bastante com isso, de tentar aliar os dados com a questão de negócios também, porque a nossa área já tem esse cruzamento, né, dessas duas áreas, né? E até você falou, eu fiquei bem interessado no que você falou, a questão do financiamento no OLX, que vocês construíram um modelo, né, para entender sobre o pagamento. Aí eu queria saber, de fato, assim, como que se deu essa construção desse modelo, como que é o processo que vocês utilizam para fazer essa modelagem, e se você hoje em dia ainda realiza algum tipo de modelagem no seu dia a dia, como que é isso, como que ocorre ela? Legal. Acho que assim, vou começar pelo final, tá? Meu dia a dia hoje está muito mais voltado pro gerenciamento mesmo dos times, né? Então, com essa bagagem, com essa casca que eu vou conseguir criar aí ao longo dos anos, eu lidero times e busco sempre trazer desafios e, sim, modelagem tem que estar presente e outras N coisas. Mas, falando do modelo de financiamento, eu acho que o importantíssimo foi a gente conseguir mapear todos os dados que a gente precisava. Então, a gente tinha dados que vinham do banco de dados da empresa, dados que vinham do Google Analytics, dados que vinham dos bancos parceiros, enfim, várias fontes diferentes. Então, acho que esse foi um desafio bem grande, a gente conseguir reunir todas as informações num lugar só. E na prática foi um modelo em R que meu time fez, então a gente conseguia não só o modelo de propensão, mas a gente tinha um modelo de previsão de quantos leads a gente ia gerar para o banco, né? Porque também aí entra um outro desafio. O banco, ele tinha que saber, né? Não tem ainda, não sei, mas que saber o quanto ele ia receber de clientes também, né? Então, a gente também tinha metas do nosso lado, mas o banco tinha que também ter uma equipe preparada para receber mais leads de financiamento do que ele tinha antes. Então, tem esse desafio de preparo das áreas também. Mas eu acho que um ponto fundamental é reunir os dados, estruturar bem. Então, esse modelo de previsão, a gente conseguia saber, num período de um mês, todos os dias, quanto que a gente teria de financiamento em cada dia. E era um modelo que tinha uma assertividade muito boa. Então, é um modelo que raramente a gente tinha algum tipo de erro na nossa previsão. E foi um modelo que foi impactado muito também com a pandemia, né? Mas eu saí um pouquinho antes da pandemia começar de lá, mas
esse foi e é um fator importante, acho que para todos os modelos de qualquer negócio, né? A pandemia afetou muito isso. Então, é até um ponto importante, né? A gente não tem que estar focado só ali internamente no dado que a gente tem e no dado que está ali na mão que a gente precisa resolver, mas também as influências externas que contribuem para a sazonalidade, etc. Então, tem esse outro desafio, que é combinar dados internos com outras N variáveis que a gente tem acontecendo no mundo. Bom, Juliana, agora a gente está se aproximando do final do nosso episódio. E antes de encerrarmos, a gente gostaria de pedir que você deixasse uma mensagem para nossos ouvintes, que também têm interesse nessas duas áreas de conhecimento, né, estatística e negócios, e também perguntar como você enxerga o futuro desse profissional no mercado de trabalho hoje em dia. Legal. Olha, acho que como mensagem aqui, eu reforço, estudem, não parem de estudar, tenham sempre uma dedicação para os estudos. Às vezes é cansativo, principalmente quando a gente está trabalhando muito, mas foquem em estudar e sempre se manter atualizados. E para o futuro, olha, eu acho que o futuro é muito, muito, muito promissor nessa área. A gente tem muita coisa para fazer e pouco profissional ainda. Então, as empresas passam por esse desafio, que é encontrar profissionais que consigam associar, né, a parte técnica com a parte de negócios. Então, cada vez mais esse perfil vai ser exigido pelas empresas, pelo mercado. Então, é um perfil muito valioso. Então, o que fica de mensagem é: estudem e pensem em unir essas partes, que eu acho que o futuro vai ser excelente. E cada vez mais a gente vai precisar de pessoas qualificadas. E eu acho que a gente tem muita... Fala-se muito em machine learning, né, que é super importante. Tem muitos profissionais que estão focando especificamente nessa área, mas eu acho que é legal os profissionais também terem uma visão mais abrangente de estatística. Estou vendo que tem um movimento aí que está muito focado só em uma coisa. Então, acho que é legal você conhecer um pouquinho de tudo, né? Então, como eu falei no começo, você tem engenharia de dados, você tem ciência de dados, você tem outras áreas, outros perfis dentro de dados que são muito importantes também. E a gente sempre sempre falta de algum lado ali. Então, é um mercado muito, muito amplo e que vai precisar sempre de muita mão para trabalhar. Bom, Juliana, a gente chegou ao fim do nosso podcast. Eu queria agradecer muito pela sua participação, por você ter disponibilizado um tempo para conversar com a gente. Foi incrível ouvir sobre a sua experiência e a sua trajetória. Então, muito obrigada. Obrigada a vocês, fico muito feliz em participar. E contem comigo para o que vocês precisarem. E eu queria deixar uma dica de livro, que é uma dica de livro não só para quem é estatístico, enfim, é uma dica de livro para sociedade que se chama Como Mentir com Estatística. Esse livro é um livro muito bom e que traz uma visão muito simples de como não ser enganado pelos dados, tá? Então, a gente nessa era de fake news, né, é muito importante a gente saber interpretar as informações que a gente recebe de todos os lados. Então, eu queria deixar essa dica aí do Como Mentir com Estatística. Estamos encerrando por hoje. Agradecemos a todos os nossos ouvintes e aguardamos vocês na próxima edição do nosso podcast.